minha memória até hoje. Mas eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu li Monteiro Lobato, em 1960, ele era um livro proibido pela Igreja Católica. Quem aqui tem formação católica talvez saiba que, e a minha família é de formação católica, e eu também, havia na Igreja Católica um índice de livros proibidos. Isto é, um índice de obras que as pessoas católicas não deveriam ler, porque marcadas por algum tipo de não recomendação. Esse livro, para usar uma expressão e parecer que eu sei latim, chamava Index Librorum Prohibitorum. Não é tão difícil imaginar, até você inventaria isso como se não fosse latim. Index Librorum Prohibitorum. Monteiro Lobato estava nesse livro. Isto é, nesse índice de proibidos estava Monteiro Lobato. Por várias razões. A primeira delas porque ele construiu um mundo de fantasia. E de acordo com a Igreja Católica da época, não agora, essa fantasia poderia distorcer a cabeça da criança. Olha que coisa atual. Essa fantasia podia fazer com que ela pensasse o que não deveria, isto é, viajasse a cabeça, acolhesse uma boneca que falava, dialogasse com um sabugo de milho, conversasse com um porco, o Marquês de Rabicó. Parênteses, mais tarde essa obra foi passada para a TV, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E durante um período ditatorial no Brasil não tão distante, várias das partes dessa obra foram censuradas no programa de TV. Entre elas porque há momentos na história em que ela encontra Peter Pan, encontra a fada Sininho, e a fada Sininho ela conseguia voar usando um pozinho que ela jogava nas asas. E na interpretação da censura, esse pozinho sugeria outro pozinho. E a outra coisa dentro da obra de Monteiro Lobato é que havia ali uma relação que hoje às vezes é debatida, que era ter ali Dona Benta, que tomava conta de todos, que era uma senhora, e a outra, que era assim, a Anastácia, que era uma pessoa negra, numa atividade secundarizada. Mas uma pessoa negra que, naquela obra de Monteiro Lobato, no contexto da época, numa postura ainda secundária, ela discutia com Dona Benta, ela falava, e de acordo com a censura, nos anos 1970, essa discussão entre uma mulher branca, que era Dona Benta, e uma mulher negra, que era assim, a Anastácia, podia sugerir algo que no Brasil, segundo eles, não existia, que era racismo. É interessante. No entanto, li eu essa obra várias vezes. Eu li várias coisas do Monteiro Lobato. E essa eu li com prazer porque era proibido. E quanto mais proibido, melhor. Eu nunca esqueço, fazendo um parênteses dentro do parênteses, um dia eu estava lendo uma obra do Stendhal. O Stendhal tem várias coisas magníficas na literatura, a Cartucha de Parma, o Vermelho e o Negro, mas ele tem uma descrição de uma cena numa obra que você vai entender, é gostoso demais. A cena é uma princesa no alto de um castelo, na torre, numa noite de um calor insuportável. A princesa está tomando um sorvete delicioso. E aí a personagem, feita pela princesa, diz assim: pena que não é pecado. Olha que coisa deliciosa. Se aquele sorvete, além de tudo, fosse pecado, ia ser muito melhor naquele calor, naquele horário, naquele momento. A literatura faz isso com a gente, na filosofia, na ciência, na arte. Ela mexe com a nossa emoção, ela nos surpreende. E Monteiro Lobato, ele criou uma expressão, não só ele criou uma editora, que foi a Editora Nacional, que percorreu parte da trajetória no Brasil, como ele fez a campanha pela fundação da Petrobras. E por que ele defendia que o petróleo fosse nosso? Isto é, que a gente não entregasse um recurso natural como